Ontem a gente, nesse horário, conversava sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Para surpresa de pouca gente, na verdade, o habeas corpus saiu ontem e foi aceito pela justiça por um desembargador e o ex-ministro vai responder às acusações de envolvimento em fraudes no MEC em liberdade. Em mensagem enviada a colegas, o delegado aponta interferência e a Polícia Federal abre apuração interna. A gente tem todos esses detalhes de Brasília, chegando com ele, com João Pedro Melo. Foi ali no meio da tarde, ou por volta das 2h da tarde, que saiu, esse habeas corpus, um pouquinho antes. E aí, na sequência, o ex-ministro foi liberado e aquela audiência aguardada para ontem acabou não acontecendo, João Pedro? Bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, exatamente isso, E a alegação é de que o ex-ministro não faz mais parte do governo federal, por isso essa prisão não se justificava. A decisão é do desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui de Brasília, e ele concedeu então esse habeas corpus, além do ex-ministro, também estendido aos outros que foram presos nessa operação, ou seja, pastor Gilmar Santos, Arilton Moura, o secretário Helder Bartolomeu, assim como também o secretário Luciano Mussi, do Ministério da Educação. Todos eles vão responder em liberdade. E aí a gente acabou sendo surpreendido ontem com uma mensagem da Polícia Federal que disse que essa operação vai ser apurada internamente. Isso por quê? Porque foi revelada uma mensagem do delegado, que é o responsável por essa investigação, destacando o seguinte: o delegado é o Bruno Calandrini. Ele destacou o seguinte, que o ex-ministro teria recebido um tratamento diferenciado ao ter sido preso em Santos, onde mora. E aí entrou um outro ponto que a gente já vinha discutindo aqui desde ontem. A transferência do ex-ministro. Segundo o delegado, essa transferência não aconteceu por uma interferência na condução da investigação. Ou seja, essa a justificativa do delegado para o ex-ministro não ter sido transferido de São Paulo aqui para a capital do país. A gente tinha aquela expectativa, ficamos acompanhando ao longo de todo o dia, se ele viria ou não para a capital federal. Então, segundo o delegado, por esse motivo, ele não veio aqui para Brasília, exatamente por uma interferência na investigação. Então, a Polícia Federal destacou o seguinte, que considerando os boatos de possível interferência aí nessa execução da Operação Acesso Pago e para garantir a autonomia e independência do delegado responsável pelo caso, foi determinada, então, um procedimento de apuração para verificar a eventual ocorrência de interferência, buscando o total esclarecimento dos fatos. Essa nota não fala de quem seria essa interferência, mas cita que essa questão está sendo apurada internamente pela Polícia Federal. Fato é que a gente vai seguir acompanhando esse caso. A gente está de olho também na questão da CPI do MEC, que já tem um número de assinaturas suficientes no Senado. Por enquanto, essa questão ainda não foi aberta, porque o idealizador dessa CPI, que é o senador Randolfo Rodrigues, disse que vai esperar chegar a 30 assinaturas para não ter problema de uma operação do governo federal para tirar assinaturas dessa CPI, para descaracterizar essa CPI. Então, por enquanto, são 27 assinaturas que ele conseguiu. Ele vai esperar até 30 para, de fato, apresentar esse processo, esse texto ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, mas, por enquanto, ao que tudo indica, essa CPI vai mesmo sair do papel. João Pedro, ontem a gente teve algumas informações também com relação a essa investigação da Polícia Federal, Foram divulgados ali, divulgadas as responsabilidades, digamos assim, de cada um dentro dessa organização criminosa, A gente tem 5 prisões, a principal delas, claro, do ex-ministro Milton Ribeiro, que tinha ciência e daria respaldo para esse esquema criminoso. E a gente tem esse Helder Bartolomeu, que é funcionário da Prefeitura de Goiânia e que é genro de um dos pastores, do Arilton de Moura, e tinha uma conta que recebia o dinheiro de propina que era distribuído para esses pastores e para outras pessoas também. Você pode dar só uma pincelada no esquema para a gente recapitular tudo, João, por favor? Pois é, Carla, essa é uma questão que foi até curiosa, que a gente acompanhou essa revelação ontem. A investigação da Polícia Federal determinou que, de fato, tinha uma organização criminosa dentro do Ministério da Educação e consciência do ex-ministro Milton Ribeiro. Com relação a Helder Bartolomeu, como você disse, ele é genro de um dos pastores e seria o responsável por receber esse dinheiro, Esse dinheiro que era fruto desse desvio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Com relação aos outros, o Luciano Mussi, ele era responsável por fazer a interlocução desses pastores dentro ali do Ministério da Educação, né, para garantir as agendas que eles tinham, mesmo não tendo cargo público ou mesmo não fazendo parte do governo federal. Já Milton Ribeiro seria o responsável ali por fazer... para organizar, de fato, essas agendas, por seguir junto com esses pastores dentro ali do Ministério da Educação. Inclusive, ele chegou a condecorar os dois pastores, né, com ordens de mérito do Ministério da Educação ao longo desse ano, né, inclusive desse ano de 2022, antes do mês de março, exatamente para dizer que eles faziam um bom trabalho dentro da pasta de educação, mesmo não tendo um cargo público. Então, é uma organização, segundo a Polícia Federal, que era muito bem, de fato, organizada, se a gente pode dizer isso, e que estava responsável, inclusive, por desviar esses recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, ontem a polícia destacou essa questão. Há também agora essa apuração com relação a uma possível interferência nessa operação, mas a gente vai também seguir acompanhando todos os detalhes. Ô João Pedro, quando essas portas todas são abertas, quando méritos são concedidos a esses dois pastores pelos trabalhos prestados ao Ministério da Educação, a polícia diz que esses, aspas, trabalhos seriam um tráfico de influência na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Um crime de corrupção. O governo entende de outra maneira. Qual seria o trabalho desses pastores aí que geraram esse mérito todo na versão do governo? E como é que se explica que eles exerçam esse trabalho sem que sejam funcionários do Ministério da Educação? Pois é, Megali, essa é uma grande questão, né? Tá todo mundo se perguntando isso aqui na capital do país, porque eles não tinham cargo público, não recebiam qualquer tipo de valor, na teoria, do governo federal, ou oficialmente do governo federal, mas prestavam um bom trabalho. E esse é o ponto que foi questionado, inclusive, por repórteres, por todo mundo aqui na capital do país. O governo ainda não explicou, de fato, como isso funcionaria, mas disseram que eles tinham uma boa organização, um bom trabalho ali dentro do ministério, porque estavam ali a favor da educação, né? Isso foi o que foi citado pelo governo federal na época das condecorações que foram dadas a esses dois pastores. Inclusive, Milton Ribeiro disse que eles faziam trabalhos ali muito dedicados ao sistema educacional do país, né? Então, essa é uma questão que tem que ser esclarecida. Quais eram esses trabalhos de fato? Por que eles receberam essas condecorações se não tinham cargo público e não recebiam valores oficialmente do governo? A gente lembra, falamos inclusive ontem aqui, que a gente teve esse secretário, o Luciano Mussi, que era o responsável por organizar ali as agendas. Ele também facilitava a entrada desses pastores nessas reuniões do Ministério da Educação. Mesmo que eles não tivessem cargo, eles estavam participando, tinham que participar dessas reuniões com prefeitos de diversas cidades, né, aqui do nosso país. Então, essa é uma questão delicada, vai continuar sendo investigada pela Polícia Federal, mas o governo não fala oficialmente qual era o papel desses dois pastores. A gente lembra, inclusive, que eles se reuniram também com o presidente Jair Bolsonaro, só que aí depois o presidente foi lá e decretou um sigilo de 100 anos na agenda, para ninguém saber quando, de fato, esses pastores estiveram no Palácio do Planalto. Então, é uma questão que vai se desenrolando, né? Os elos da corrente vão se fechando e a gente vai vendo aí qual, de fato, era a participação desses dois pastores. Além do Ministério, obviamente, também tinha uma participação dentro do governo federal. E, claro, a Polícia Federal também deve chegar a esses pontos em breve. Sem dúvida. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Só mais um detalhe. Ontem a gente falou aqui sobre a negociação de um carro, né? Porque foi identificada uma transferência bancária na conta da esposa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. No valor de 50 mil reais. Isso, né? Aí a defesa alegou que seria a negociação de um veículo. E aí o que ficou sabendo, né? O que se ficou sabendo? Que esse veículo era da filha do pastor Arilton de Moura. No caso, esposa do Hélder Bartolomeu, que é essa pessoa que também foi presa, acusada de criar uma conta justamente para receber o dinheiro, o dinheirinho da propina, né? Esse dinheiro irregular, esse dinheiro sujo. Então saiu da conta da esposa do Hélder Bartolomeu para a conta da esposa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Negociação tudo em casa, de tudo em família. Um Fiat Elba, não, mentira. Uma Land Rover. É um Fiat Elba 1991, não, é um Kia Sportage 2015.
Ah, esses carros, Aliás, hein? sempre tem carro, né? Sempre. No um meio carro. Fiat ali? Elba, é a Land Rover do Mensalão. De Sempre quem era a Land tem um Rover carro, mesmo? né? Ai, me João ajuda, Pedro, gente. lembra? João Pedro. Foi do João Paulo Cunha? Não vou lembrar também. Não Mas não é era isso dele, aí. não. Então ontem ficou quem mais era esse a Land caminho Rover? foi descoberto aqui.